A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que houve um ato em favor de nós. Houve uma manifestação em prol da nossa vida. Um processo que foi feito para que hoje encontrássemos na condição na qual estamos, que é o de debater, é o que discutir, é o de nos colocar nas condições de filhos do Senhor Jesus Cristo. Esse efeito de fazer de elaborar algo que ainda que a gente não conhece, mas temos a plena certeza, a plena convicção de que em Cristo Jesus haveremos de conhecer que é o próprio Senhor Jesus Cristo pessoalmente, quando o mesmo Senhor Jesus Cristo, que se fez através da obra da sua crucificação no Calvário, um trabalho de resgate, de produzir em nós a condição de poder ser salvo, de poder herdar a bênção, a vitória, a salvação no teu nome, tirando-nos da condição de criatura, criado pelas suas mãos, e nos posicionando como filhos, pessoas ensinadas, formadas na sua palavra, no seu mandamento, a fim de que possamos ser obedientes ao que Ele tem, ao que Ele deseja, ao que Ele anela para conosco. Num processo inicial de sairmos de criatura e nos tornarmos filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus, fazendo com que as nossas vidas, fazendo com que a nossa ideia passe a ser não mais conforme os desejos humanos, não mais conforme as orientações religiosas, mas agora nós passamos na condição de iniciar um processo, uma caminhada ao lado do verdadeiro Deus, ao lado de Yahvé, o Senhor Jesus Cristo, que pessoalmente veio ao nosso encontro, veio fazer um convite especial para nós, para que possamos estar com Ele.
para que abandonemos as práticas que outrora movia a nossa vida, que outrora era combustível para o nosso viver, para que agora possamos ser livres, desimpedidos, voltados somente para o Senhor Jesus Cristo, a fim de que o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos livrou, que nos purificou, que nos limpou de todo pecado, agora seja por nós justificado pelas obras de nossa mão. Mas que obras seriam essas? Porventura seria a construção de templo religioso? Porventura seria a construção de a criação de uma nova religião? Ou seria simplesmente a pregação do Evangelho de Cristo Jesus? Porque há uma diferença entre eu ser religioso e eu ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil mesmo, cerca de 85, 90% da população se diz ser cristã. Todavia, porém, entretanto, se fôssemos passar um pente fino naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo falado, o mais provável é que esse percentual cairia por terra. Isto numa análise humana. Agora você imagina se o próprio Senhor Jesus Cristo resolvesse fazer a sua autoanálise de todos aqueles que se dizem cristãos, quer seja católico, quer seja protestante, quer seja ortodoxo. Então, é necessário que façamos um diferencial entre o que eu penso, o que eu acho, o que eu concordo, para com aquilo que verdadeiramente tem um significado, que verdadeiramente faz sentido, tem lógica para alguém que quer seguir, quer caminhar ao lado do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era uma pessoa religiosa, guardadora, guardiã de toda a lei, de toda a doutrina, de todo o credo religioso, na qual a sua religião mandava. Contudo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua cegueira não foi somente por um breve momento, momentânea, mas aquilo representou a quebra de tudo que o apóstolo Paulo pensava, de tudo aquilo que o apóstolo Paulo acreditava,
de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os conceitos, na qual ele, na escola de Gamaliel, havia sido instruído e fazia questão de ostentar, mostrar todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria. E mesmo depois que o apóstolo Paulo, já convertido nas suas viagens missionárias, o único lugar que ele não conseguiu constituir uma igreja do Senhor Jesus Cristo, ele não conseguiu estabelecer uma comunidade que pudesse buscar o Senhor Jesus Cristo, que pudesse adorar o Senhor Jesus Cristo, confessando-o como seu Senhor e Salvador. Foi na Grécia, em Atenas, por ser mais explícito, onde ele usou de toda a sua inteligência humana para debater os conhecimentos da cultura grega, onde naquela época era o berço da filosofia, da sociologia, dos matemáticos, dos cientistas, onde existia o maior número de pensadores na face da Terra. Mas por que ali não se criou uma comunidade cristã? Porque Paulo usou da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento, para estabelecer uma conexão entre o Senhor Jesus Cristo e aquele povo, esquecendo que a única coisa que precisamos, a única coisa que necessitamos é a graça. A única coisa de que realmente importa para nós é a presença do Senhor Jesus Cristo. A fim de que assim possamos entender, possamos compreender a importância que se tem quando vivemos na dependência do Senhor Jesus Cristo, quando abandonamos as práticas não somente mundanas, mas as práticas religiosas, e agora voltados somente ao Senhor Jesus Cristo. Somos obedientes, somos fiéis, a fim de que assim possamos atuar na pregação, na ministração da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, é preciso que entendemos que somos agora criados em Cristo Jesus para as boas obras do próprio Senhor Jesus Cristo. E essas boas obras consistem em pregar o Evangelho e anunciar a palavra de salvação, trazê-los à humanidade ao arrependimento, a uma vida, a uma estadia, a um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus, quando os mesmos abandonam suas práticas religiosas e volta-se tão somente aquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo quer para a sua vida, aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo anela, anseia em fazer e realizar na sua vida. A sabedoria, o conhecimento pelo qual devemos hoje ter na nossa vida, não pode se basear no conceito humano, não pode se basear numa filosofia,
de homens, mas na doce, agradável, transformadora revelação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Consolador, aquele responsável por nos convencer do erro e do pecado, trazendo-nos de volta para a presença do Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim as nossas vidas, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, ele seja conforme não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor Jesus Cristo, que estás nos céus e de lá nos dá ordem através do seu Espírito Santo, presente em nossas vidas, presente no nosso coração, na nossa mente, para que, voltando-nos para a presença do Senhor Jesus Cristo, sejamos capazes, tenhamos condições real e verdadeira de pregar aquilo que o Senhor quer. É lógico que existem pessoas no meio de nós que acreditam que a religião, a sua denominação cristã, pode ser um caminho, pode ser um direcionamento para uma vida com Cristo Jesus. Porém, todavia, entretanto, nós sabemos que nenhum conceito religioso, nós sabemos que nenhuma filosofia pode aproximar, pode trazer, pode fazer com que tenhamos um relacionamento fiel, justo e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. É necessário que estejamos fidedignos ao próprio Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos obter dele, do próprio Senhor Jesus Cristo, a total e real condição de pregar, de anunciar, de bendizer o seu Evangelho, capaz de mudar, capaz de transformar, capaz de louvá-lo, glorificar o seu nome. E assim também, para que possamos andar não conforme agora o nosso entendimento, não conforme as orientações deste mundo, que querem mudar a forma de pensar, a forma de agir, pois como eles não conseguem, por mais avançado que esteja a medicina, eles agora querem mudar, já que fisiologicamente não tem condições, eles tentam mudar a nossa forma de pensar sobre as coisas na qual o Senhor criou e formou a sua imagem e semelhança, mudando a mente, a forma de pensar da humanidade.
Por isso que os nossos pensamentos, eles devem estar sempre voltados para a palavra, para o Evangelho, para a Bíblia Sagrada, a fim de que não venhamos ser contaminados por essa linha de pensamento que querem trocar aquilo que o Senhor criou, a sua imagem e semelhança, mas não fisiologicamente dizendo, mas aqui na mente, no nosso pensamento, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar. Eu lembro que o jogador de futebol, Ronaldo, quando ele reuniu a imprensa para anunciar a sua aposentadoria dos gramados com 34 anos de idade, ele disse o seguinte: as jogadas estão todas aqui. Aonde? Na sua cabeça, na sua mente. Porém, o corpo não acompanha. Da mesma forma é que Satanás tem agido, Satanás tem atuado. Como ele não tem condições de mudar de forma integral o corpo humano, ainda que alguns procedimentos estéticos pode ser adotado, mas a parte interna por dentro continuar sendo a mesma coisa. Qual que é a jogada de mestre dele? É tentar mudar a nossa forma de pensar, é tentando mudar o nosso comportamento, a forma de tratar a questão dos pronomes, fazendo com que cada vez mais seja aceitável, seja bem visto a maneira pela qual, como seres humanos, devemos ser, devemos agir. Por muito tempo a gente deslumbrou pelos desfiles de moda, pessoas magras, extremamente magras, e isto gerou até mesmo uma certa doença alguns anos atrás. Porém, hoje o conceito mudou, a obesidade aumentou, e o que era antes visto pela saúde pública para ser tratado como obesidade, hoje a forma de pensar é diferente. Hoje criaram o termo gordofobia para que você respeite, imita, não questiona a forma com que a pessoa está, baseado numa nova sociologia humana, vendo que a obesidade continua matando. Mas eu falar sobre a obesidade é algo ruim, é algo prejudicial, é algo gordofóbico. Assim como questionar sobre o sexo de um homem, de uma mulher que tentam ser
oposto, é homofobia. E hoje o que nós vemos, o que enxergamos é que muitas pessoas cristãs têm apoiado, têm abraçado, têm concordado, têm pregado, têm ensinado práticas que não condizem com aquilo que de fato é, com aquilo que de fato importa, com aquilo que de fato é essencial para quem está, para quem convive, para quem espera, para quem busca em Cristo Jesus. Não podemos de maneira alguma concordar com as coisas deste mundo, mas devemos sempre pregar as boas novas. E o pregar essas boas novas não consiste em criar um novo conceito religioso ou convidar alguém para largar a sua religião e fazer parte da nossa. Mas é pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é anunciar as boas novas, é ir contra tudo e todos aqueles que tentam distorcer o Evangelho de Cristo Jesus, tentam deformar a palavra do Senhor Jesus Cristo a fim de agradar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. E isso de maneira alguma, de hipótese alguma, pode ser aceitável por nossa parte, porque agora nós temos um compromisso como seguidores do Senhor Jesus Cristo, como servos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um compromisso, nós temos uma ideia, nós temos uma filosofia, a fim de que assim a gente possa obter a oportunidade de caminhar, de andar, de morar com o Senhor Jesus Cristo. Mas como então se deve pregar as boas novas? Como então devemos anunciar o Evangelho da salvação? Baseando os nossos conhecimentos, a nossa linha de pregação no amor de Cristo Jesus, muito antes da formação do mundo, para com a humanidade, a fim de que assim possamos viver, a fim de que assim possamos amar o Senhor Jesus Cristo, pregando a sua palavra, pregando o seu Evangelho, pregando as suas boas novas. De maneira que os seres humanos, eles possam estar com as suas vidas voltadas somente para Cristo Jesus. E não que eles venham constituir para si uma nova filosofia, uma nova religião, mas que eles venham estar firmados em Cristo Jesus, fazendo o querer, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo.
se quer cumprir na sua vida. Se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros mandamentos, ele trata da nossa vida, da nossa comunhão para com Deus. Você vai entender que o primeiro, quando ele fala, não terá outros deuses além de mim, o Senhor não quer que você cria para você uma religião. Ele quer que você se liberta da religião, que você tenha somente Ele, nada mais além do que Ele, como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que Ele libertou e salvou. O Senhor Jesus Cristo Ele quer e deseja de nós não que venhamos a dividir, quer seja por alguma imagem, escultura, por pessoas, ou até mesmo pela placa da igreja na qual pertencemos, mas Ele quer ser o nosso Senhor, Ele quer ser o nosso Salvador, de maneira exclusiva, de maneira única. O segundo mandamento, ele diz o seguinte: não fará para ti nenhum outro ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, na água ou debaixo da terra. Não se prostrará diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, eu sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração. Senhor, Ele quer a exclusividade da nossa vida. Ele quer ser único. O terceiro mandamento, ele diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor em vão. Ou seja, fica com Deus, vai com Deus. Deus te abençoe. Frases, na verdade, que falamos no nosso cotidiano, na nossa rotina, no nosso dia a dia, não agrada o Senhor disso. O quarto mandamento diz lembrar do dia de sábado para santificá-lo. Qual seria o dia de sábado hoje para nós? Todos os dias devemos estar santificados na palavra, buscando adorar, buscando louvar, buscando glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que
Entendemos isto. Em Cristo Jesus somos santos e santificados em Cristo Jesus. Devemos permanecer todos os dias da nossa vida, a fim de que assim possamos pregar a sua palavra. O quinto mandamento se diz sobre o nosso relacionamento humano. Honrai o pai e a mãe. Ou seja, se você não ama o seu pai, se você não ama a sua mãe, se você não tem o carinho, não tem o zelo por eles, como espera que o Senhor Jesus Cristo tenha por ti a mesma condição? Não matarás é o sexto mandamento. Dispensa aqui qualquer tipo de comentário. Não adulterarás. Não deve jamais trair a pessoa que está ao seu lado, aquela que você firmou aliança perante Deus e perante a humanidade. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, mulher, os empregados. São todas questões sociais, de relações humanas, ao qual o Senhor tenta mostrar para a gente o amor que devemos ter para com Ele, o amor que devemos ter para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante, a fim de que assim tenhamos um relacionamento real e verdadeiro, único e fiel com o Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós somos feitos por Cristo, para vivermos para Cristo, para seguirmos somente a Cristo, para morarmos eternamente ao lado de Cristo. Esta é a ideia, essa é a linha de pensamento fisiológica que devemos seguir, que devemos ter como orientação. Fomos criados somente para adorar, fomos criados somente para obedecer, fomos criados somente para ter o Senhor Jesus Cristo de um modo único e exclusivo nas nossas vidas, a fim de que assim possamos nos relacionar tão somente com Ele, tão somente com Cristo Jesus, não com homens, não com ídolos, não com imagens, não com a religião. A nossa vida é para Cristo. O que fazemos deve ser para Cristo. A maneira que vivemos deve exaltar o nome de Cristo, para louvor, honra e glória do Todo-Poderoso.
daquele que nos criou, que nos resgatou e que através da sua morte, do seu sangue, nos deu condições para que hoje pudéssemos estar aqui, pudéssemos, sem nenhum problema, glorificar, exaltar a grandeza de Cristo Jesus, não somente nas nossas vidas, mas também na vida daqueles que estão em Cristo, daqueles que convivem em Cristo. Assim deve ser o nosso comportamento, assim deve ser as nossas atitudes. Amando ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, e ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, como se fosse nós mesmos, para que dessa maneira, para que dessa forma sejamos dignos da salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, está escrito: e ao anjo da igreja de Laodiceia escrevei: essas coisas diz o Amém, o fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o princípio de toda criação. Somente os meninos, somente as práticas religiosas não é o suficiente, não é o bastante para que possamos enfrentar uma vida longe, afastada, distante do Senhor Jesus Cristo. Agora que possamos entender, que possamos compreender o que de fato o Senhor quer de nós, como deve se comportar a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, para que assim venhamos ser agraciados pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo, aquele que no princípio todas as coisas fez por Ele, para Ele, assim como hoje nós somos, somente de Cristo, somente para Cristo, somente de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 23, está escrito: para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. O Senhor agiu de misericórdia para conosco, a fim de que, pela sua misericórdia, pela sua obediência, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu alelo para conosco, pudéssemos alcançar, pudéssemos ter
uma vida muito próxima daquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que o Senhor preparou para nossas vidas, para que de maneira alguma venhamos ser, venhamos viver, venhamos ensinar. Que assim também seja as nossas vidas. Dessa maneira que seja o comportar do nosso querer, da nossa vontade. Mas que agora as nossas vidas, o nosso conceito hoje tem que ser firmado, tem que ser baseado em Cristo Jesus, a fim de que assim possamos viver, possamos adorar, possamos buscar, tenhamos condições de pregar, não sejamos enganados pelo fator religioso, não deixamos ser enganados pela filosofia, pela teologia humana, mas que possamos viver conforme a orientação das Sagradas Escrituras. Que o Senhor se compadeça e age com misericórdia de nós, a fim de que não venhamos a estar naquela lista de pessoas que, se dizendo cristão, serão lançados no lago de fogo, porque viveu de modo religioso e não amou o Senhor Jesus Cristo como de fato era o desejo, era a vontade de Cristo Jesus. E assim possamos nós também se comportar. Que hoje venhamos a refletir, a analisar como estamos a nossa vida. Se somos apenas religiosos, como dizendo sermos cristãos, quando dizemos acreditar no Senhor Jesus Cristo, ou se de fato somos pertencentes ao Senhor Jesus Cristo e não tememos, não temos medo de pregar, de anunciar, de bendizer a sua palavra. Não temos medo em viver conforme o que o Senhor Jesus Cristo quer. Do qual o Senhor Jesus Cristo deseja para nossas vidas. Mas que antes as nossas vidas, nós querer, a nossa vontade seja tão somente a de Cristo, seja voltada para Cristo. Que hoje possamos decidir
ser verdadeiramente a Igreja de Cristo Jesus. Para que assim vivermos na total dependência, no total querer e vontade do Senhor Jesus Cristo. Pensa, reflita, analisa como está a sua vida e, dependendo da situação, voltai-vos para a presença do Senhor Jesus Cristo. E quanto é possível encontrar